Aleluia. Seja Deus. Salmo 42, no verso 1, verso 2. Vamos até o versículo 5. Salmo 42, do verso 1 até o 5. Diz assim a palavra de Deus: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando encarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Amém? Vamos orar essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, que tu possas falar em nossos corações essa noite, pela tua preciosa, poderosa, gloriosa, maravilhosa, santa palavra, meu Deus, porque nem só de pão o homem viverá, mas sim da palavra que sai da boca do Senhor. Por isso, nessa noite, que a unção do teu Espírito Santo possa se manifestar em nossas vidas, que nós não sejamos obstáculos, mas sim um canal para que a condição, a água viva do Senhor possa fluir nesse lugar, operando a sua vontade e o teu querer nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho unigênito, Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. O tema da mensagem que Deus me deu é: eu quero Deus. Repete aí: eu quero Deus. Eu quero Deus. O porquê desse tema, irmãos? O porquê dessa leitura? Porque nós vivemos numa época hoje em que a maioria das pessoas que vão à igreja, que lotam os templos evangélicos, eles querem as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus, a cura de Deus, a libertação de Deus, a proteção de Deus, a segurança que Deus dá, a paz que Deus dá, a alegria que Deus dá. Mas dificilmente hoje você vai ver pessoas que querem realmente Deus, que querem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que querem Deus acima de tudo e de todos, que tem Deus como seu alvo, que quando eles têm Deus como seu alvo, nada pode detê-los, nada pode pará-los, nada pode desanimá-los, porque eles querem Deus. É nesse sentimento, é nessa mentalidade que eu e você, aqui nessa noite, devemos estar e devemos ter. A mentalidade desse salmista, ele dizia, ele se comparava a um servo, um animal que estava no deserto, que suspirava por água para tomar, para saciar naquele deserto. Ele se comparava àquele servo, ele dizia: assim como o servo que está no deserto, morrendo de sede, precisando tomar água por causa do calor do deserto, assim Deus, a minha alma, suspira, desmaia. Algumas traduções falam: minha alma desmaia, desfalece por ti. Olha só que interessante. E ele também continua dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei e me apresentarei ante a face de Deus. Nosso querido, que ele não queria se apresentar nas mãos de Deus. Ele também não queria se apresentar aos pés de Deus, mas ele queria se apresentar à face de Deus. Face nos leva a uma intimidade, a um contato visual. Então o salmista estava dizendo: eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero ter conhecimento de Deus, não somente um conhecimento bíblico, mas eu quero ter um conhecimento prático na minha vida. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero amar a Deus, eu quero ser um transmissor da bênção, da graça de Deus nessa terra. Eu quero Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, veja se esse apóstolo queria Deus ou não. Ele disse assim: nada me separará do amor de Cristo. E não é coisas que passamos, não, são coisas que nós nem imaginamos passar. Fome. Ele fala: fome não me separará do amor de Deus, não me separará da presença de Deus. Lutas, morte, anjos, potestades,
perseguição, nudez, falta de roupa, nem espada, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo queria Deus. Quando ele é perseguido, ele é lançado naquele cárcere, é lançado naquela cadeia, ele poderia ter murmurado. Se ele quisesse somente as bênçãos de Deus, naquele momento ele teria abandonado a sua vida com Deus. Mas a Bíblia diz pelo contrário, que ele e Silas, perto da meia-noite, mesmo estando presos justamente, eles estavam orando e adorando o Senhor. Por quê? Eles queriam Deus, aleluia. Eles não estavam preocupados se eles não tinham um salário fixo, uma casa fixa, se eles estavam sendo perseguidos, ou se eles iam morrer no outro dia. Eles estavam preocupados em andar na presença de Deus. Gênesis capítulo 15, Deus aparece para Abraão. E o que Deus fala para Abraão? Abraão, anda na minha presença, aleluia. Anda na presença de Deus essa noite, irmão. Anda na presença de Deus essa noite, irmão. Andemos na presença de Deus. Elias, o profeta, quando ele vai diante do rei Acabe, o rei Acabe disse: você perturba Israel, Elias. Ele disse: não sou eu que perturbo Israel, é você, Acabe. E o Deus cuja perante face eu ando, vai te mostrar isso, Acabe. O Deus em cuja presença estou, o Deus em cuja face eu tenho andado. Aleluia. Isso significa intimidade com Deus. Alguns pregadores erram quando dizem que Elias disse assim: segundo a minha palavra não vai chover. Ele disse isso. Mas se você abrir a sua Bíblia lá em Tiago, a Bíblia diz que ele orou também. Lá em Tiago tem escrito assim: Elias orou e o céu fechou. Elias orou e o céu abriu. Não foi somente a palavra dele. Antes dele falar aquilo, segundo a minha palavra não vai chover, ele já tinha orado antes e pedido antes a direção de Deus. Então ele profetizou e disse: segundo a minha palavra não vai chover. Porque ele tinha intimidade com Deus. Quando o crente tem intimidade com Deus, quando o crente tem uma vida com Deus, quer Deus, respira Deus, deseja Deus, desmaia, desfalece por Deus, então Deus vai confiar até a palavra dele seja ungida de teu poder para deixar o céu no prato do céu. Deus é todo poderoso. Então quando nós nos unimos a Ele, a Bíblia diz que o poder dele flui através de nós como águas vivas. Eu quero Deus. A minha alma desmaia por Deus. Imagina isso. Nós vivemos hoje num mundo em que, se você saber que esses cantores famosos aí, Luan Santana, cantores de rock famosos americanos, cantores de rap, de pagode famosos, eles vão vir na cidade, pessoas fazem cabanas e chegam a ficar semanas na fila para ter somente uma visão de longe dos seus ídolos e artistas prediletos. Algumas mulheres chegam até a desmaiar quando vê um Daniel cantar, quando vê alguém cantar. Agora a grande questão e a grande indagação é: quem nessa noite está disposto a desmaiar, a desfalecer por sede de Deus, de ter um contato com o Espírito e com a presença do Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, procurando os verdadeiros adoradores. Aleluia! Oh, irmãos! Temos vivido um mundo de aflição e de luta, mas isso não pode ser um impedimento, nem um obstáculo para nós se distanciarmos de Deus. Pelo contrário, isso deve ser um trampolim, deve ser uma cruz que vai nos ligar mais ainda intimamente ao nosso Pai Celestial. Porque foram os momentos mais difíceis de Davi, do próprio Salvador, o Senhor Jesus, do próprio apóstolo Paulo, que mais ainda eles sentiam a presença, a graça e a glória de Deus perto deles. Foram os momentos mais difíceis. Como diz aquele hino da harpa, os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Irmãos, nós não podemos desfalecer. O salmista, ele tinha sede de Deus. Como está a sua sede por Deus nessa noite? É a mesma sede que você tinha no começo da sua conversão? É o mesmo desejo? Porque nós, irmãos, não podemos nos acomodar, nos conformar com esse mundo, ser mornos ou esfriar, mas nós devemos crescer todos os dias, se possível. Cada vez mais crescer
na graça e no conhecimento do Senhor. Cada vez mais ter sede e fome de Deus. Sede e fome de Deus. Eu quero Deus, irmãos. Você tem sede e fome de Deus esta noite? Como está a tua sede, a tua glória por Deus? Como está a nossa fome, a nossa sede por Deus? Se todos nós aqui estivéssemos passando fome, nenhum de nós tivéssemos carro nem cavalo, o único meio de locomoção nosso era andar a pé. E nós ficássemos sabendo que lá em Botucatu tem comida, e estão distribuindo. Eu tenho certeza que todos nós aqui íamos andar até lá, para buscar comida e para comer. Por quê? Porque nós estamos com fome. Por isso, só busca a Deus, irmão, de verdade, de todo o coração, quem está com fome de Deus. Quem não está com fome de Deus, empurra com a barriga, vai na igreja por ir realmente, ou porque senão o pastor fica bravo, fica triste, ou porque já acostumou a vida inteira a evangélica e crente, então vai na igreja porque acostumou. Mas quem está com fome e com sede de Deus, quem desmaia, suspira, desfalece por Deus, este não vai medir esforços para buscar a presença de Deus. Este não vai medir esforços para se aproximar mais de Deus. Lá em Tiago está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Não é Deus que se afastou de você, não é Deus que se afastou de mim, não é Deus que se afastou da igreja, não é Deus que se afastou do povo, mas é o povo que está se afastando de Deus, porque está se apegando a esse mundo temporal, passageiro, efêmero, de pouca duração, transitório, visível e palpável. Mas quando o povo se apegar a Deus, ao Deus invisível, ao Deus soberano, e buscá-lo acima de todas as coisas e de qualquer circunstância que passa no presente, então Deus manifestará a glória na nossa vida. E a presença dele vai brilhar em nossas vidas. Moisés, a Bíblia diz que ele passou 40 dias no monte. Não bebeu, não se alimentou. Não tinha nenhum amigo com ele lá também. Não teve relações sexuais com a sua mulher, não ficou longe dos seus filhos, ficou longe do mundo. Quem disse que Moisés pegou uma doença? Ou ficou com uma depressão porque estava ali, estava sozinho, ficou com depressão, ou que Moisés teve alguma carência de comer algum alimento material, ou alguma carência sexual, alguma carência emocional, psicológica e afetiva. Quem disse que Moisés teve essa carência? Por que ele não teve? Porque Moisés estava na presença de Deus. E a presença de Deus, ela sacia todas as nossas carências, irmãos. Psicológica, emocional, carência de todos os aspectos. Quando estamos na presença de Deus, ela nos sacia totalmente. E eu te provo na Bíblia, João capítulo 4. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Mulher, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá carência, ou seja, nas águas que o mundo te oferece. Deus está te oferecendo essa água aqui nesta noite. Beba desta água. Nunca mais você terá sede da água que o mundo oferece, da água que o pecado oferece, que os homens oferecem, que a promessa humana oferece. Porque quando você beber dessa água, você será saciado totalmente, completamente, e nada. Então você vai poder entender o que passava na mente de Paulo quando ele escreveu Romanos capítulo 8. Quando você for saciado, nem a fome nem a nudez vai conseguir tirar o enchimento do Espírito que vai estar dentro de você. A presença de Deus que vai estar dentro de você. Não vai ser calúnia, não vai ser homem, não vai ser escândalo, não vai ser enfermidade, nada vai te tirar da presença de Deus. Pois a Bíblia diz no Salmo, de número 121, os que confiam no Senhor não se abalam. São como montanhas que estão em Jerusalém, em Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque confiam, estão na presença de Deus. Estão com Deus, então são como as montanhas. Tenta tirar uma montanha do lugar. Você não consegue, elas são inabaláveis. Só o Criador pode fazer elas se removerem do lugar. Elas são inabaláveis. Por quê?
Deus compara uma montanha com a confiança nele. Porque quando você confiar nele, esperar nele, aguardar nele, então você não vai trabalhar. Oh, Senhor Jesus. Aí então a resposta, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, vemos os apóstolos passando por cada luta, sendo mortos. O Tiago foi decapitado, Pedro sabia que ia morrer no outro dia, estava dormindo no cárcere. Será que eu e você estivéssemos hoje na cadeia, sabendo que amanhã nós seríamos mortos, será que nós íamos dormir ou íamos ficar a noite inteira acordados preocupados? É uma questão que você deve fazer para você agora. Aleluia. Por que Pedro dormiu? Porque Pedro tinha segurança da sua salvação. Por que Pedro dormiu? Porque Pedro falava igual Paulo lá em Filipenses: o morrer para mim é lucro. Aleluia. Porque eu vou estar com Cristo. Aleluia. Então ele dormia. Hoje, se alguém falar mal de alguém, eu já não consigo, a pessoa já não consegue dormir. Hoje, se não tiver uma conta a pagar, a pessoa já perde sono, já não consegue dormir. É qualquer coisa, irmãos. Isso é um sinal do quê? Nós temos muito ainda para criar, para se aprofundar no conhecimento na presença de Deus, irmãos. Porque quando nós conhecemos realmente mais e mais ao Senhor, mais então nós vamos ter confiança, fé nele e não vamos acabar. Por que eu tenho que conhecer Deus, irmãos? Porque quanto mais eu conhecer Deus, mais eu vou saber que Ele vai fazer o melhor para mim. Mais eu vou saber que Ele vai me proteger. Que até aquele mal que está acontecendo na minha vida, Deus vai converter em bênção. É assim que Deus faz. Lá em Neemias ele diz assim: o Deus que converte maldições em bênçãos. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José, no Egito, o homem sofreu, mas andava na presença de Deus. E quando Deus o exalta, os irmãos dele vêm até ele, sabe o que ele fala? Sabe o que ele fala para os irmãos? Não tenham medo do que vocês fizeram para mim. Foi Deus que fez isso para mim. Para que hoje nós estivéssemos aqui hoje vivos nessa fome que por 7 anos já passou na terra. A presença de Deus, irmão. Quando conhecemos a presença de Deus, até a tribulação na questão, na adversidade você vai ter bom ânimo. No mundo terá aflições, mas se estiver com Jesus, você terá bom ânimo e vencerá o mundo como ele venceu. E vencerá a dificuldade como ele venceu. Por quê? Porque você quer Deus. Quer a presença de Deus, quer o contato com Deus. O salmista diz: olha, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, pois me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aleluia. As pessoas veem o salmista passando por dificuldades, por lutas, e a primeira coisa que a pessoa fala é isso. Quando vem a tragédia, a luta, a dificuldade: onde está o Deus daquele crente? Onde está o Deus daquele irmão? Onde está o Deus daquele irmão? Por que aquele carro bateu? Por que aquele filho desviou? Por que aquela pessoa foi para as drogas? Por que aquele casamento não deu certo? Por que aquele irmão ficou doente, ficou com aquela doença? A primeira coisa que as pessoas vão dizer é: onde está o Deus daquela pessoa? Onde está o Deus que ela serve? Já falaram isso para você? E nunca falaram ainda, tem alguma coisa errada. Onde está o teu Deus? Que Deus é que você serve para deixar você passar pela situação que você está passando? A Bíblia diz que Deus não poupou seu único filho. Ele veio à terra e sofreu injustamente, mas Deus o exaltou. Então, se você quer ser exaltado por Deus, aprenda a sofrer também. Aprenda a ser humilhado e não murmurar e não pagar o mal com o mal, mas aprenda a esperar em Deus e buscar a presença de Deus e se humilhar na presença de Deus, porque Ele no tempo oportuno vos exaltará. É isso que diz a Bíblia. Onde está o seu Deus? E o que o salmista fazia para não desanimar? Diz assim no versículo 4: quando me lembro disso dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, quando as pessoas viam e diziam palavras para ele, negativas, palavras que não são de fé, mas são de dúvida, de murmuração e de incredulidade, sabe o que ele fazia? Ele usava a memória dele, para se lembrar das coisas boas. O que ele se lembrava? Ele se lembrava que ele ia com a multidão à casa de Deus para louvar, fazia festas,
com alegria e com louvor. Então ele colocava na mente dele, no coração dele, coisas boas. E o que você tem colocado na sua mente, no seu coração hoje? São coisas boas ou coisas ruins? Porque um dos maus da televisão hoje é que só está colocando coisas ruins na cabeça do povo. É tragédia, é violência, é pedofilia, é homossexualismo, é crise financeira, é assassinato, é homicídio, é prostituição, é isso e aquilo. E cada vez mais as pessoas vão enchendo a mente e o coração com tragédia. Por isso não tem força para vencer a luta. Por isso não tem força para vencer e para confiar em Deus. Por quê? Porque só se lembram e só se enchem das águas do Egito. Mas quando nós aprendermos a buscar a água que vem de Deus, matar a nossa sede com a água do Deus vivo, então nós não vamos se abalar. O salmista não se abalava. Por quê? Porque a lembrança dele era de servir a Deus. Eu me lembro, Senhor. Ele falava na oração, no louvor, eu me lembro, Senhor, que eu ia com a multidão e louvava a Deus. Eu me lembro disso. Talvez hoje você não está como você queria, mas se você pudesse lembrar, lembre-se do seu passado, quando você profetizava, ou quando Deus lhe usava mais, ou alguma coisa de bom, quando Deus lhe deu uma cura, uma bênção, uma prosperidade, um livramento. Se lembre dessas coisas que Deus fez na sua vida. Não se esqueça disso. A palavra de Deus diz no Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiza tudo que é em mim, bendize o teu santo nome. Bendiza a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. Aleluia. Como você quer, irmão, que Deus te abençoe hoje, amanhã? Se todas as bênçãos que Ele te deu, você se esquece. Por que a murmuração é um pecado hediondo aos olhos de Deus? Porque a murmuração é o pecado da ingratidão. Não é ingratidão para com o pai, com a mãe, com o filho, é para com Deus. Por isso os israelitas não herdaram a terra prometida. Porque Deus tinha feito maravilhas na vida deles, feito coisas extraordinárias, milagres. Eles murmuraram, reclamaram. Então não entraram na terra prometida. Só entrou Josué e Caleb. Por quê? Porque eles, em vez de se lembrarem da mão de Deus, do poder de Deus, se lembraram das coisas erradas. Se lembraram da cebola do Egito, se lembraram dos pecados do Egito, mas não se lembraram do que Deus tinha feito na vida deles. No momento da dificuldade, quando eles estavam sem comida, sem água, em vez de eles orarem, se lembraram que Deus fez Israel transformou água em sangue no Egito, que o Deus de Israel fez o Egito ficar 6 dias em trevas, que fez ânsias no Egito, que matou os primogênitos, que abriu o mar vermelho. Não, eles começaram a murmurar. Por isso Deus julgou eles com severidade, porque em vez de eles se lembrarem do que Deus tinha feito na vida deles, eles começaram a se lembrar somente do prazer do pecado do Egito e começaram a viver das circunstâncias. Talvez a circunstância hoje para mim ou para você não seja favorável, mas não é momento de você usar esta circunstância para contender com ele ou para murmurar, mas é o momento de você, nessa circunstância, se lembrar que o mesmo Deus que agiu no teu passado lá atrás é o mesmo Deus que vai agir hoje e amanhã na tua vida para sempre eternamente. Esse é o princípio para não murmurar. Esse salmista não estava passando por um momento bom. A Bíblia diz que, sabe qual era a comida desse salmista? As lágrimas. Veja aí no versículo: as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Depressão, angústia, solidão. Mas mesmo assim, nesse momento difícil, ele se lembrava que Deus estava com ele. Ele se lembrava que havia uma esperança para ele. E no versículo 5, um dos versículos mais lindos da Bíblia, para quem passa por momentos difíceis, é esse versículo. Olha só, ele vai falar com a própria alma dele, com ele mesmo ele vai falar. Por que está abatida, ó minha alma? Por que eu estou desanimado, abatido, minha alma? E por que está perturbada dentro de mim? E ele mesmo vai responder para ele mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele falava com ele mesmo, ele examinava ele mesmo. Ele dizia: olha,
Por que estás abatida, minha alma? Por causa dessa luta, por causa dessas pessoas que dizem onde está o teu Deus, por causa dessas aflições que tem feito você chorar, minha alma. Por que estás abatida? Lembre-se do passado, que outrora você ia à casa de Deus, louvava, festejava. Lembra-se disso e espera nesse Deus, porque ainda você o louvará na presença da sua salvação. Espera em Deus essa noite. Fale com a sua alma hoje. Fale com a sua alma hoje. Por que eu estou triste? O porquê que eu estou tão desanimado? Por que eu não tenho força mais para ser o que eu era? Por quê? Hoje isso vai acabar, porque eu quero a presença de Deus e eu vou esperar em Deus, porque Ele vai me salvar desse chato de novo, dessa indiferença, desse mundanismo, dessa frieza espiritual, dessa conformação com o mundo. Ele vai me salvar dessa incredulidade para que eu possa viver na graça e na glória de Sua presença, de Seu amor e de Sua misericórdia. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você ainda o vai louvar. E não vai ser no céu, aleluia, vai ser aqui na terra. Você não vai louvar, mas tem que esperar, tem que confiar, tem que dizer como o salmista: eu tenho sede e fome de Deus. Eu sei que o momento é difícil que eu estou passando, mas eu quero Deus. Você não vê aquele pedindo uma bênção material. Você vê ele pedindo uma única coisa: eu quero a presença de Deus. Porque eu sei que se Deus estiver comigo, as demais coisas são demais coisas. Se forem acrescentadas, glória a Deus. Se não forem como eu quero, será como Ele quer e vai ser melhor do que eu quero. Porque Deus faz o melhor para mim. Ele já fez, na verdade, quando Ele deu o seu filho. E até o hino do Fernandinho que diz: Deus tem o melhor para mim. Aleluia. Eu acredito que o melhor já foi dado. Há 2000 anos, há 2010 anos atrás, quando nós nasceu na terra, o Filho de Deus, o Emmanuel, Jesus Cristo, o melhor de Deus, o Filho de Deus, já foi dado por nós. A Bíblia diz em Romanos: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa é a bênção de Deus para nós nessa noite. Queira Deus hoje. Queira o Senhor. Não desanime de servir ao Senhor nessa noite. Espere em Deus, pois ainda o louvará. Vamos se colocar em pé e fazer uma oração nessa noite. Eu sei que essa palavra ela veio como uma rajada no seu coração. Deus falou com você. Deus te chacoalhou hoje. Deus chacoalhou para você acordar. Acordar porque tem muita caminhada pela frente. Tem muitas coisas para ser derramadas na nossa vida. Não é tempo de sofrer o presente, mas é tempo de ter uma esperança no futuro, aleluia. E se lembrar do que Ele já fez no nosso passado, e fazer disso um memorial de um altar de louvor ao Senhor, sabendo que Ele é fiel. Se você ler na Bíblia, você vai ler lá em Josué, a primeira coisa que quando eles vão para Canaã, é interessante que o Rio Jordão se abre. E Deus fala assim para Josué: Josué, cata 12 pedras nesse rio e faz um altar memorial. O que é um altar memorial? Depois de Josué morrer, os filhos de Josué morrer, os netos de Josué iam morrer, aí as pessoas iam passar na frente daquele altar, aquelas pedras, e iam perguntar: o que é esse monumento? Então as pessoas iam dizer: isso aqui é um memorial para que não se esqueçamos que Deus abriu o Rio Jordão para nós entrarmos nessa terra e Deus nos deu essa terra. É um memorial para que nunca mais ele se esquecesse do que Deus tinha feito. Aleluia. Faça o memorial hoje do que Deus fez na sua vida. Levanta o altar, guarda as pedras, aleluia. As mesmas pedras que outras, guarda elas e faz um memorial da glória, de gratidão a Deus. E não se esqueça dos benefícios que Ele já fez na sua vida, porque Ele fará muito mais ainda daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, porque cremos piamente e poderosamente no poder da palavra do Senhor. Sei que o Senhor falou conosco hoje. Sei que o sofrimento que passamos é temporal. O sofrimento que passamos, Senhor Deus, não é eterno, é temporal. E sabemos que nesse sofrimento temporal que passamos, Senhor Deus, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E que se Deus é por nós,
Quem será sempre agora, meu Deus? Por isso nos ajuda hoje, meu Deus, a esperar em Deus, porque ainda o louvaremos. E nos ajuda hoje a ter sede de Deus. Deus, aumenta a sede agora no meu coração. Aumenta a sede agora no coração dos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nessa noite. Que tenhamos mais sede de Deus, mais sede de Deus, mais fome de Deus, mais sede e fome de ler a Bíblia, mais sede e fome de orar, mais sede e fome de servir a Deus, mais sede e fome de ter um contato, uma intimidade com o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Que nós tenhamos mais sede de Ti hoje, de estar na Tua presença, de servir ao Senhor, de ouvir a Tua voz, de ter contato com o Senhor, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, é o que eu peço e te agradeço, Senhor, para a honra e glória de Teu santo nome. Amém. Repita aí, eu quero Deus. Aleluia, eu quero Deus nesta noite. Dê uma salva de palmas para Jesus.